No momento que uma cabeça humana é cortada, a pessoa ainda permanece consciente? Depois de separada a cabeça do corpo, a pessoa ainda pode sentir a dor? Ou simplesmente não sentirá nada? Você pode não acreditar, mas na história ocidental, decapitação já foi considerada a pena mais humana, porque eles acreditavam que era uma forma de morte sem dor, porém esta afirmação foi rapidamente questionada por alguns cientistas. Eles negaram a existência da guilhotina como algo humanitário, assim como era descrito nas lendas. Porque há muitos casos na história que provaram que as pessoas não perdiam a consciência imediatamente após a decapitação. Por exemplo, em um caso ocorrido em 1905 na França, as pessoas estavam se reunindo nas ruas para assistir à execução por decapitação de Henri Landru. Esta pena hoje é aterradora para todos, mas na época era vista como um espetáculo. Depois de Henri Landru ter sido decapitado, as pessoas perceberam que seus olhos ainda estavam se movendo. O que significa que a consciência de Henri Landru ainda poderia existir em seu cérebro. Ele ainda poderia estar sentindo intensa dor. Para confirmar essa hipótese, havia um médico na Idade Média chamado Gabriel Broussard. Ele assistiu a muitos processos de execução por decapitação e, em uma ocasião, ele até correu para ter uma visão de perto. Ele descobriu que, depois de a cabeça do criminoso ter sido separada, o rosto do criminoso apresentou espasmos. Então, ele imediatamente gritou o nome do criminoso em voz alta. E então, aconteceu uma cena muito estranha. Os olhos do criminoso ainda estavam fixos nele, como se quisessem lhe dizer alguma coisa. Isso sugere que, mesmo após o corpo e a cabeça serem separados, ainda é possível manter a consciência por um período de tempo, e se for estimulado emocionalmente, o tempo de atividade cerebral continuará a aumentar. Além disso, você pode não acreditar, mas além deste caso, houve um evento ainda mais estranho. Ocorreu durante a Revolução Francesa quando uma nobre chamada Charlotte Corday foi executada. Seu rosto apresentou uma expressão de raiva anormal, com as bochechas ficando claramente vermelhas. A principal razão para isso foi o soldado que executou Charlotte. Ele achou que a pena de morte era insuficiente. Por isso, ele pegou a cabeça de Charlotte e zombou dela, dando algumas bofetadas. Portanto, os cientistas acreditam que a bofetada foi um estímulo físico para Charlotte nesse momento, que permitiu que ela recuperasse por um breve momento sua consciência. Este tipo de fenômeno anormal também já foi experimentado na história da ciência. O fisiologista americano Robert Kenning inventou um método para manter o fluxo de sangue em corpos. Ele primeiro injetava o corpo com um anticoagulante e adrenalina, e então usava uma prancha que podia ser balançada para cima e para baixo para manter o sangue fluindo. Para todos, era incrível que sua técnica não apenas funcionou, mas também resultou em expressões faciais anormais em alguns casos. Então, os cientistas acreditam que o fenômeno estranho de Charlotte pode ser causado pelo estímulo físico, assim como o experimento de Kenning. Mas, o que acontecerá com a dor se a cabeça e o corpo forem separados? Sobre esta questão, cientistas holandeses realizaram vários experimentos com ratos. Eles registraram o comportamento dos ratos antes e depois de terem suas cabeças cortadas usando um eletroencefalograma. Os resultados mostraram que as cabeças dos ratos continuaram ativas por 4 segundos após a separação da cabeça e do corpo. Portanto, em certa medida, mesmo após a separação, é possível que ainda se sinta dor. Um cirurgião chamado Sérgio Canavero já se preparou para realizar uma cirurgia de transplante de cabeça em humanos. Ele afirma ter já realizado uma cirurgia de transplante de cabeça em um macaco, e de acordo com ele, a cirurgia foi um sucesso. O macaco, segundo ele, já conseguiria até andar sozinho, após sua reabilitação. Então, ele conduziu toda a sua atenção para o transplante de cabeça em humanos. No entanto, felizmente, ninguém acreditou nele na época. A comunidade médica americana e europeia também se opôs a ele de forma unânime. Quase todos acharam que essa experimentação no corpo humano completamente violava a humanidade. Não apenas ia contra os princípios humanitários, mas também é uma atitude louca e irresponsável, tanto para o corpo quanto para o proprietário do cérebro. Então, a questão final é: você acredita que um dia a cirurgia de transplante de cabeça terá chances de sucesso no futuro? Sinta-se livre para compartilhar sua opinião nos comentários. E muito obrigado por assistir.